Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos começar então mais uma semana, né? Uma semana de bastante estudo e aí a gente vai dar continuidade. Vamos terminar o mês de agosto, né? Nós estamos no dia 30/8/2021. E aí a gente vai ter então 2 dias do mês de agosto, né? E depois nós vamos entrar já para o mês de setembro, tá bom? Mês de setembro de 2021. Então, nós estamos retomando essa semana, né? Uma semana que seja uma semana boa para todos nós, beleza? Hoje nós vamos retornar a esse livro aqui, ó, na aula de português, ó. Tá vendo? Aprender juntos. Pega lá o livro, tá? O livro cor-de-rosa que vocês falam, né? Nós vamos para o capítulo 5, Medo de quê? Na página 141. Vamos falar sobre alguns textos que trabalham um pouquinho essa parte do medo, né? Então, olha lá, você vai ler textos e conhecer algumas personagens que têm um sentimento que costuma ser comum às pessoas, o medo. Você já deve ter sentido medo algumas vezes, não são só as crianças que sentem medo, tá? Observe a ilustração a seguir. Então, tem um homem, né? Essa ilustração é de Emanuel Messias Júnior para um conto de assombração. Nós geralmente conhecemos os contos de fadas, mas existem também contos de assombração, contos de artimanhas. Então, temos outros tipos de contos. Geralmente, a gente só trabalha o conto de fadas, né? Mas nós trabalhamos, esse bimestre, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o conto de assombração. Fiquem tranquilos, não precisem ficar nervosos. A gente vai trabalhar contos bem tranquilos, nada de muita terror, filme de terror, nada disso. Só contos de medo para a gente trabalhar um pouquinho sobre essa parte, porque existem também, tá bom? Então, olha ali, no exercício, temos 3 perguntinhas embaixo, fazendo uma análise desse desenho, né, dessa figura que nós temos na página 141. Olha lá. O que a personagem parece estar sentindo? Que elementos da ilustração comprovam sua resposta? Então, o próprio livro ele fala, então, que a personagem parece estar assustada, né, com o que ela está lendo, né? Ela está com medo com aquilo que ela está lendo, né? Pois está com os olhos arregalados, né? E parece que ela tá tremendo, né? Tem os cabelos e o bigode arrepiados para cima, né? O cabelo para cima, assim, ó, o cabelo em pé. E a boca aberta, assim, ó, a boca aberta, né? Parece estar lendo um livro de histórias de suspense. Então, ele tá lendo uma história, né? Com suspense, assombração ou terror. Pois há um rosto assustador na capa do livro, tá? Subentendendo, então, que este livro é um livro estranho, né? E nos lábios do livro, ali da carinha que tá no livro, tem lembra um sangue. Então, ele tá lendo alguma coisa bem, assim, horripilante, né? Pelo jeito que ele está lendo, a gente percebe ali, tá bom? Então, ali, como você sabe de qual personagem é o rosto da capa do livro? Como você percebeu isso? O rosto ele está estampado na capa do livro, tá bom? E é de um vampiro, tá bom? Então, vampirinho, tem um dentinho assim, né? Isso é percebido, pois pelo dente no canino, assim, que aparece para fora da boca dele. Então, ele tá lendo um conto com vampiros, tá? Você já ouviu alguém dizer que tem medo de histórias assustadoras? Claro, geralmente temos. Olha só, a gente trabalhou as lendas na semana passada, teve gente que falou que já tinha medo de lendas, tá? Das lendas. Então, tem gente que gosta de ler esses tipos de texto, tá? E tem gente que não gosta. Então, a gente vai dar uma passada, fiquem tranquilos que os textos que estão aqui no livro não são tanto de arrepiar, não precisam ficar com medo, tá? Você já ouviu alguém dizer que tem medo de histórias assustadoras? Acredito que sim, né? Você já ouviu alguma história que te deixou assustado, com medo? Acredito que sim. Essa resposta é uma resposta pessoal. Mas a maioria das pessoas gosta de contar esse tipo de história, né? Aí nós vamos para a parte da literatura. Na literatura, principalmente na literatura do mundo, né? Nós vemos muitos textos que falam sobre contos de arrepiar, contos de assombração, tá? Na página 142 nós estamos. Os textos que você vai ler é um conto que foi coletado no estado do Pará para compor um livro. Ele está dentro de um livro, né?
com histórias de várias partes do mundo. Leia o título do texto, chama O Médico Fantasma, e responda: que acontecimentos você espera encontrar nessa história? Então, o que você, né? Você espera o quê? Ter o quê? Um conto o quê? Que proporcione medo, né? Certo? Então, olha lá, eu vou começar a leitura desse texto, O Médico Fantasma. Pensando o seguinte, que esse conto de fadas, conto de assombração, ele não existe, tá bom? Os elementos do conto de assombração são elementos para proporcionar o quê? Medo. Então, eles não existem. A mesma coisa acontece lá com as lendas, certo? Então, as lendas também, elas proporcionam aquele momento de suspense. Então, não fiquem com medo, essa história não existe, ela apenas é contada, tá bom? Mas ela não existe, só para vocês não ficarem com medo. O Médico Fantasma. Essa história tem sido contada de pai para filho na cidade de Belém, do Pará, aqui no Brasil, tá? No estado do Pará, tá? Não é Belém lá da Judéia, não, tá? Belém do Pará, aqui do Brasil. Tudo começou numa noite de lua cheia, de um sábado de verão. Dois garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. Você acredita em fantasmas? Perguntou o mais novo. Eu não, disse o outro. Acredita sim, insistiu o mais novo. Pode apostar que não, replicou. Replicar significa responder, contestar. Replicou o outro. Tudo bem, aposto minha bola de futebol que você não tem coragem de entrar no cemitério à noite. Ah, é? Disse o garoto que fora desafiado. Pois então vamos já para o cemitério, que eu vou provar minha coragem. Assim, os dois garotos foram até a rua do cemitério. O portão estava fechado. O silêncio era profundo, estava tão escuro. Eles começaram a sentir medo. Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu, parou na frente do portão e começou a fazer caretas para amigo. Depois se encostou no portão e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que ela estava presa. Socorro, alguém me ajude! Ele gritou, desmaiando em seguida. Nisso apareceu um velhinho vindo do fundo do cemitério. Abriu o portão e chamou o outro menino. Seu amigo prendeu a manga da camisa no portão e desmaiou de medo, coitadinho. Pensou que algum fantasma o estivesse segurando. O garoto reparou que o velhinho era muito magro, quase transparente, então não dava para ver, né? A luz passava por ele. Obrigado, como é que o senhor se chama? Eu sou o médico daqui, vou acordar seu amigo. O velhinho passou a mão na cabeça do menino desmaiado e ele despertou no mesmo instante. Vão para casa, meninos, ele disse, já passou da hora de dormir. No dia seguinte, os meninos foram procurar o velhinho para agradecer-lhe a ajuda, mas não o encontraram, nem no cemitério, nem em lugar nenhum. E foi assim que ambos perderam o medo de fantasma, quando perceberam que nem todos os seres misteriosos fazem mal. Pelo contrário, podem até ajudar, como aquele médico que nunca mais apareceu. Então, esse texto, O Médico Fantasma, foi escrito por Heloísa Prieto, tá? Lá vem história outra vez, contos do folclore mundial, tá? Então, ali nós temos um breve texto falando sobre a autora, tá? A autora que escreveu esse texto. Quem é a Heloísa Prieto? Ela nasceu em 1954, em São Paulo, cidade onde ela mora atualmente. A escritora e contadora de histórias publicou seu primeiro conto, Uma Armadilha para o Conde Drácula, na Folhinha, que é o suplemento infantil do jornal A Folha de São Paulo. Heloísa já escreveu textos para teatro, cinema e televisão. Hoje é uma escritora premiada e tem muitos livros para crianças. Alguns com histórias de arrepiar, como O Livro dos Medos e 1001 Fantasmas. Ela escreve diariamente e gosta de trocar ideias com amigos escritores. Então, ela gosta desse ponto aí, trabalhando então o conto de assombração para crianças. Então, é um conto mais leve, porque é para crianças, e ela é o que? Desenvolve então essa parte sobre o medo. Vejo que esse conto não é um conto que desesperador. É um conto que trabalhando sobre medos, mas de uma maneira que para crianças, tá bom? Para vocês, alunos, certo? Então, hoje a gente vai parar aqui no livro de português.
E aí, nas próximas aulas, a gente vai fazer a interpretação dele, beleza? Depois, aula de ciências, nós estamos o quê? Trabalhando sobre os animais. Então, sobre os seres vivos, os vegetais e os animais, tá bom? Aí, nos animais, nós vamos para a página 84. Tá falando assim, onde estão os animais? Os animais não conhecem as festas, a fantasia, né? Mas muitos deles se disfarçam para fugir dos outros, tá? Então, eles se disfarçam na natureza para que outros animais não o quê? Não os devorem, né? Para que não possa atacá-los, né? Ou eles ficam imperceptíveis, ficam o quê? Dentro do ambiente e ninguém os percebe. E aí, então, temos algumas fotografias de 1 a 6, mostrando, então, a camuflagem desses animais. Vejam, o 2 também não dá para ver, 3, o 4 dá para ver mais ou menos o animal, né? No 5 também não dá para se ver muito bem, e o 6 dá para ver que é uma cobra, né? Mas ela está camuflada, vejo que a cor dela está bem camuflada. 1. Você conseguiu descobrir o que mostra as imagens? Mostra o quê? Os animais camuflados, tá? 3. Você já viu algum animal que parece estar escondido no ambiente? Já vi. Geralmente, eles o quê? Eles se escondem, né? Para não ser atacados. 3. Por que a característica de passar despercebida é importante para esses animais? Porque assim não são facilmente encontrados por animais que podem atacá-los, para comê-los. E também não são vistos por suas presas. Então, eles passam meio que desapercebidos, né? Desapercebidos, ninguém percebe. Então, os animais têm essa adaptação, né? Adaptação ao ambiente, certo? Então, os diversos animais, eles passam desapercebidos nesse ambiente, pois apresentam cores e formas semelhantes ao ambiente onde eles estão. Então, tronco de árvore, folha de árvores. Então, essa característica é chamada de camuflagem. Camuflar, se camuflar, estar dentro do ambiente, mas que as pessoas não percebam, porque eles têm mais ou menos as mesmas cores do ambiente, né? Ela melhora as chances de sobrevivência desses animais. Então, imagina um animal num ambiente totalmente acinzentado. E aí ele aparece com uma cor laranja, laranja fosforescente. O que acontece? Ele vai se destacar dentro daquele ambiente e a primeira coisa que você vai ver vai ser observar aquele animal. Se você quiser o quê? Atacar aquele animal é aquilo que você vai fazer. Por isso que a camuflagem ela é importante. Além da camuflagem, os animais têm muitas outras características que possibilitam sua sobrevivência em determinado ambiente. Chamamos essas características de adaptações, se adaptar ao ambiente, tá? E aí, a gente vai ver quatro maneiras, 4 animais que se adaptam ao ambiente. Nós temos muito mais animais sobre isso. O peixe-boi tem nadadeiras que facilitam seu deslocamento na água. Olha lá a corzinha dele dentro da água, né? O tuiuiu tem longas pernas que facilitam o seu deslocamento nas planícies alagadas. Então, são adaptações ao ambiente, tá bom? O macaco-aranha, olha lá. Ele vive nas matas, ele tem braços e pernas bem compridos e uma cauda que o ajuda a segurar nos galhos. Essas características são adaptações ao hábito de viver nas árvores. Então, ele precisa pular de árvore em árvore. E ainda o rabo dele também se segura ali na árvore. O morcego é um animal de hábito noturno. Então, ele gosta de ficar no escuro, ele não enxerga muito bem. Mas ele ouve muito bem, certo? Ele tem asas que possibilitam seu voo. E utiliza o som para localizar o ambiente. Então, ele dá o gritinho dele, ele tem tipo um sonar que bate nas paredes e ele sabe até onde ele pode voar para não bater na parede. Então, o gritinho dele é como sonar. Olha que interessante, como se fosse um sonar natural, né? Dentro do próprio... Vamos supor, os submarinos, eles também têm um sonar que eles enviam para saber onde estão as coisas, né? O morcego, ele grita, faz aquele gritinho e ele sabe o ambiente onde ele pode voar para não bater nas paredes, né? Para se localizar no ambiente, evitando obstáculos e para encontrar alimento. Olha que interessante, né? E a gente acha que o morcego não é inteligente, ele é assim, e ele é um mamífero, hein? É um mamífero que voa, só para vocês saberem. Tá bom? Então,
isso que vocês, então, vão estudar hoje. A adaptação dos animais, a camuflagem, né? Dentro do ambiente. Olha só, existem outros animais que também fazem essa parte de camuflagem, tá bom? Vocês podem pesquisar na internet, são vários. Bom, agora na parte de matemática, nós vamos para a página 118 e 119. 2 vezes e vezes 2 e 3 vezes e vezes 3. 1. Faça o que se pede em cada item. Lembra que a gente fez aquele exercício, né? O vertical vezes o horizontal? Então, nós vamos voltar para aquilo. Observe os carros em disposição retangular e complete. São 4 linhas com 5 carrinhos em cada uma. Então, a gente faz o quê? 4 vezes 5, 4 vezes 5, 4 na diagonal, vezes 5 na horizontal. 5 mais 5 mais 5 mais 5, dá 20. Então, são 5 colunas com 4 carrinhos em cada uma. No total, 20 carrinhos. 5 vezes 4, 20. Observe os ursinhos retangular. Então, nós temos 3 linhas com 6 ursinhos em cada uma, tá? 3 linhas com 6 ursinhos em cada uma. E no total, então, 6 mais 6 mais 6, 6 mais 6, 12, mais 6, 18. 3 vezes 6 igual a 18. E no total, então, 18 ursinhos. 6 vezes 3 também igual a 18. Qual das multiplicações anteriores tem o mesmo resultado? As duas. Então, por quê? Porque 4 vezes 5 é igual a 20 e 5 vezes 4 é igual a 20. 3 vezes 6 igual a 18 e 6 vezes 3 igual a 18. O que é possível perceber ao observar as multiplicações de cada item? O que a gente pode perceber é o seguinte. Tanto faz se você fizer na diagonal ou na horizontal, o jeito que você quiser fazer a multiplicação, tanto faz. 4 vezes 5, 5 vezes 4, nós vamos ver o mesmo resultado. Página 119. Exercício 2. Raíssa e Guilherme ganharam algumas bolinhas pula-pula. Observe e complete. Raíssa ganhou 4 pacotes com 3 bolinhas pula-pula em cada uma. Então, 3, depois você tem que completar mais 3, mais 3, mais 3, dá 12. Então, 4 vezes o número 3 igual a 12. Raíssa ganhou 12 bolinhas de pula-pula. E o Guilherme? O Guilherme ganhou 3 pacotes com 4 bolinhas. 4 mais 4 mais 4. Você preenche, então, igual a 12. Então, 3 vezes 4 igual a 12. Guilherme ganhou 12 bolinhas de pula-pula. Vejam que tem o mesmo resultado novamente, tá? Escreva 2 multiplicações para cada situação. Então, a gente vai fazer a vertical e horizontal. Então, olha lá, na vertical, 4 e na horizontal, 6. 4 vezes 6, 24, tá? 6 mais 6 mais 6 mais 6. 6 mais 6, 12, mais 6, 18, mais 6, 24, tá? Ou 6 vezes 4, 24. Ali, botões. Nós temos 3 linhas com botões e colunas, nós temos 7 colunas. 3 vezes 7, 21. 7 mais 7, 14, mais 7, 21. Ou 7 vezes 3, 21 também. Então, lembrando aquele exercício que a gente fez lá com a folha quadriculada, que a gente fez lá na sala de aula, tá? A gente faz a vertical vezes o quê? A horizontal, dentro dos quadrinhos, como se fossem os quadrinhos que a gente pinta dentro da multiplicação. Fica bem assim mesmo, tá bom? Então, a aula de hoje é essa, tá, pessoal? Continue assistindo e enviem para mim para eu poder marcar, então, o quê? A sua presença, beleza? Uma ótima semana para todos e até mais. Tchau, tchau.